O que é justificação e por que nós precisamos ser justificados? No estudo de hoje, nós vamos analisar o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos e nós vamos entender este tema. É agora, escola bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar o programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Estamos começando mais uma semana e a minha pergunta, sempre de segunda-feira, é: como é que foi seu final de semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Está tudo bem com você? Está tudo bem com a sua família? Você que tem uma semana intensa de atividades, conseguiu no final de semana dar aquela paradinha, conseguiu estar em família, conseguiu dar aquela passeada, ir no parque, jogar uma bola com o filho, conseguiu? Conseguiu dar uma descansada? Ou você já começou a sua semana intensa, já no domingo aí com atividades preparando a semana? Conseguiu estar na igreja, estar com a sua família em alguma comunidade religiosa? Eu sempre faço convite na quinta-feira, na sexta-feira, quando tem a reprise, sexta de manhã, para você procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Você sabe que a Novo Tempo faz parte aí da igreja adventista e a gente sempre convida. É só você entrar nesse site, está aparecendo aqui, ó, encontreumaigreja.com.br, encontreumaigreja.com.br e descubra a igreja mais perto da sua casa. Nesses dias estava uma senhora aqui, junto com a sua filha, fazendo o tour aqui na Novo Tempo, né? A gente tem vários telespectadores que marcam o tour aqui na Novo Tempo, e ela me encontrou, veio lá de Minas Gerais, agora está morando em São Paulo. Ela assiste a Escola Bíblica e falou assim: pastor, quando o senhor falou lá, procure uma igreja mais perto, ela pertence a uma outra comunidade religiosa, mas ela falou assim: eu vou procurar qual igreja adventista tem mais perto aqui da minha casa. Então, eu quero te convidar para estar com a gente, para... Isso aqui eu sempre menciono, né? Não é uma competição de igreja, compartilhar a palavra não é competição de igreja, não, não é sobre isso, é sobre a gente estar em comunhão. Porque o estar em comunhão também é uma forma de falar do amor de Jesus, de anunciar. Não existe um anúncio da volta de Jesus somente de forma individual, isso também se faz de forma congregacional. Por isso que eu vou à igreja, por isso que eu estou ali encontrando pessoas que compartilham da mesma fé ou que estão buscando compartilhar, estão buscando conhecer essa fé. Então, procure a Igreja Adventista. Eu espero que você tenha uma semana muito feliz e vamos estar juntos. A gente está numa nova temporada aqui no programa Escola Bíblica. Começamos semana passada o estudo da nossa nova revista Esperança, que nessa temporada vai estudar temas bíblicos, tá? Falando sobre a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Céu ou inferno, salvo ou perdido. Como esses temas podem ser compreendidos à luz da palavra de Deus? O céu será um lugar real em que os cristãos vão habitar? Será a terra renovada? O inferno é um lugar real? Será um lugar real que vai existir? Vai existir para sempre? Vai existir um período? Então, eu quero te convidar a pedir a sua revista Esperança agora. Ligue para a gente, a nossa equipe está pronta para te atender. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Peça a sua revista Esperança, Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Isso mesmo. É só escrever "eu quero" ali, você vai receber o link, é o 12, o número está aí, ó, 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49.
69. Você também pode acessar o nosso site se você já quiser baixar também a sua revista digital. Está aparecendo aí na sua tela também, ó. É o novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Vamos juntos conhecer mais da Bíblia, da palavra de Deus. Eu não sei se você acredita ou não, mas eu quero te convidar a ter um coração aberto para a gente estudar a Bíblia e entender os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Vamos orar? Senhor, nós vamos abrir Tua palavra mais uma vez. Nos dê compreensão, nos dê entendimento. Que a gente perceba quanto o Senhor deseja salvar a cada um de nós. Nós vimos semana passada, ao estudarmos aqui, que o Senhor morreu em nosso lugar. Foi por cada um de nós. Que a salvação em Jesus Cristo nos impressione. E hoje, ao estudarmos a Tua palavra, ao aprofundarmos esse tema, que a gente compreenda o que o Senhor fez, que a gente compreenda claramente que o fato de estarmos ligados a Ti, de sermos justificados por Ti, não significa que a gente não tenha um compromisso de vida. Que o Senhor nos ajude a entender isso. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, hoje e amanhã nós vamos estudar aqui, vamos aprofundar esse tema da justificação, da salvação que nós temos em Jesus Cristo, através de 2 capítulos escritos pelo apóstolo Paulo aos cristãos na cidade de Roma. Eu só quero relembrar algumas coisas da semana passada que são importantes para a gente entender. Quando a gente fala sobre esse tema justificação, a gente tem que entender que essa expressão, biblicamente, ela tem a ideia de que eu tinha uma condenação, e essa condenação veio como resultado do pecado, do erro, a gente estudou isso semana passada, e o Senhor pagou essa condenação. Ao longo do texto bíblico, no Antigo Testamento, a gente vê que o ritual da morte dos animais apontava para este pagamento. Então, pela fé, eles eram libertos, eram perdoados daquilo que os condenava para sempre. O mérito não estava naquilo que o indivíduo fazia. A gente vai aprofundar isso um pouquinho mais amanhã. Mas nessa crença de que o Senhor estava provendo algo que era impossível, e humanamente impossível, o homem alcançar. É impossível. Humanamente, o homem nunca vai alcançar, conseguir limpar-se de toda a sua natureza pecaminosa. Esse é um ato que o Espírito Santo faz na nossa vida, que vai durando todo o nosso viver e um dia definitivamente, quando o Senhor voltar, nós seremos eliminados para sempre dessa natureza pecaminosa e viveremos a condicionalidade, ou seja, por estarmos ligados a Deus, não vamos mais, saberemos os efeitos que o pecado trouxe, mas nós teremos repulsa pelo pecado, porque o Senhor mudará definitivamente o nosso estado. Agora, enquanto estamos aqui, nós temos essa natureza pecaminosa, nós temos essa luta para dizer assim, eu não quero fazer isso, mas eu faço isso, e aquilo que eu quero fazer eu não consigo fazer. Então, a gente precisa entender. E quando a gente vai falar do tema justificação, nós precisamos entender que o Senhor deseja, o Senhor quer, mais uma vez, todos os dias, nos libertar desta culpa que muitas vezes nos condena. Quando a gente vai estudar um texto, e eu quero hoje analisar o texto que está na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 3, é interessante que a gente faça uma breve análise do contexto. Então, vou fazer uma breve análise desse contexto aqui, não o contexto imediato do capítulo, mas de forma geral, o contexto do livro. É importante que a gente entenda que Paulo escreve para os cristãos que estão na cidade de Roma, cristãos esse grupo de cristãos que fazem parte, judeus que haviam aceitado
a salvação em Jesus Cristo, haviam aceitado a Jesus Cristo e agora faziam parte dessa igreja, e gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, que haviam aceitado o evangelho pregado por vários cristãos, né? Paulo não estava na cidade, Paulo não havia visitado essa cidade, mas é possível que na pregação de Pedro no Pentecostes, cristãos dessa região haviam voltado e haviam pregado, e há outros missionários que são relevantes nessa cidade. Então esse grupo agora faz parte do que a gente chama de igreja cristã. Só que a gente não pode esquecer também que no ano 54, os cristãos foram expulsos, ou melhor, os judeus foram expulsos de Roma. E agora eles retornam para essa cidade e percebem que essa igreja e esses judeus que haviam aceitado ao Senhor Jesus não podem ir à sinagoga, eles são rejeitados na sinagoga e fazem parte agora de um grupo que basicamente a sua totalidade são gentios. E agora eles começam a conviver juntos. E o indivíduo que vem da tradição judaica, ele traz uma visão sobre a lei, traz uma visão sobre a justificação, que é uma visão equivocada, mas ele está passando por um processo de mudança, entende? Não é fácil mudar isso, toda a sua herança. Por exemplo, ele achava que a sua prática, havia mérito naquilo que ele fazia. E há um outro detalhe, o detalhe da eleição. O fato do Senhor ter escolhido esse povo para ser testemunha agora, né, para ser testemunha ao longo de todo o contexto bíblico para todos os povos. E agora, nesta nova realidade, o Senhor não está aniquilando o povo de obter a salvação. Nós estamos falando de ser testemunhas de redenção de forma exclusiva, de forma específica. Todos agora que aceitassem, todos deveriam pregar. Ou seja, e há um outro detalhe também importante. Para este povo judeu, eles acreditavam que havia exclusividade de salvação, eles só deveriam pregar para os judeus, e também eles acreditavam que eles não precisavam se misturar com os gentios, que eles não deveriam estar ligados aos gentios. Então, diante dessa ideia muito controversa, Paulo vai escrever a sua carta dando orientações sobre esse tema. E eu quero agora estudar com você o capítulo 3, se você tem sua Bíblia, a gente vai ler alguns versos juntos aqui. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 1 e 2. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo usa uma estratégia das perguntas para responder. Então, qual é a vantagem? Qual é a utilidade? Muitas sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem, segundo está escrito, para sermos justificados nas tuas palavras, e venhas a vencer quando fores julgado. Então Paulo está fazendo pergunta, qual é a vantagem do judeu? Ele vai responder na sequência no verso 9. Qual é a vantagem que tem aqui? Qual é a utilidade da circuncisão? E daí? E se alguns não crerem? A incredulidade deles, se alguns não creram, a incredulidade deles vai desfazer a fidelidade de Deus? Ou seja, quando a gente está falando de salvação, o fato de alguns judeus não terem aceito melhor a salvação, todos eles estão perdidos. Então o que Paulo vai enfatizar aqui, os termos são salvação, não é eleição para a pregação, que agora será de todos os que aceitarem. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que nós diremos? Se eu faço, né, se aquilo que eu faço tem relevância, porventura não será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus ao mundo? Se a nossa injustiça traz ao lume a justiça de Deus, em realidade ele está dizendo assim,
Se eu, como pecador, revelo que Deus agora vai agir, né? Que Deus, então eu preciso ser pecador cada vez mais para que a graça de Deus seja demonstrada? Não, não. E ele vai tratar isso. Eu vou permanecer no pecado por causa da graça abundante? Não. Sequência. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou ainda condenado como pecador? Viu? Ele trabalha essa mesma ideia. Eu tenho que me considerar pecador para que a graça do Senhor se manifeste. Eu vou reconhecer que eu sou pecador. Mas o que ele vai dizer aqui, eu não preciso permanecer praticando o erro para que a graça de Deus se manifeste. É isso que ele está dizendo. Mas o que ele quer fazer com que gentios que não eram judeus e judeus entendessem é que, diante do Senhor, todos seriam justificados. Olha só, sequência. Vamos lá, verso 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. Entende essa ideia? A condenação destes é justa. Então não é isso que ele está falando. Ele está falando da graça, está falando da justificação, mas ele está dizendo que não haja persistência. E agora o verso 9. O que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Tem o judeu alguma vantagem? Tem o gentio alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Fica claro aqui o que Paulo está querendo dizer? Paulo está colocando todo mundo, todas as pessoas. Aqui ele mostra a universalidade da condição pecaminosa. Ele está colocando todos debaixo da mesma condição. Não existe uma exclusividade para a salvação. Não existe uma preferência para a salvação. O amor de Deus pelo seu povo continua. O amor de Deus pelo judeu continua. O amor de Deus para o gentio continua. O amor de Deus por todas as pessoas, agora eu vou ampliar aqui, né? Vou aplicar para a nossa realidade. O amor de Deus por todas as pessoas no mundo continua. Porque o grande objetivo de Deus, e a gente falou isso semana passada, é salvar. Este é o grande plano que o Senhor tem. Esta é a grande missão que o Senhor tem, salvar todas as pessoas no mundo inteiro. Mas para que eu perceba que eu preciso da salvação, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. E aí ele vai trabalhar. Quem que vai me dar essa evidência de que eu sou pecador? Quando eu olho para a lei e digo assim, uau, essa é minha condição, Senhor, por favor, me salva. Não existe eleição e predileção quando a gente está falando de salvação. Existe quando o Senhor escolhe alguém para falar da verdade da palavra. Agora, em termos de salvação, não. Exclusividade. Se eu me torno ou acho que eu sou exclusivo para a salvação, eu estou olhando preconceituosamente para o outro, estou olhando para o outro de forma inferior, eu de forma superior. Entende? Como um indivíduo exclusivo, como um indivíduo, esse sim, os outros não. Fica claro isso para você? E é importante para a gente, estamos num ambiente, né? Muitas pessoas, você que está me ouvindo, talvez pertença a uma comunidade religiosa, pertence a uma igreja. Eu quero te dizer, não existe exclusividade para a sua igreja quando a gente fala de salvação. Não existe exclusividade para a minha igreja quando a gente está falando de salvação. Porque senão eu vou ter o olhar para o outro e dizer assim, você está perdido e eu estou salvo. Quando eu posso estar salvo. Ou melhor, eu posso estar perdido quando eu tenho esse olhar. Entende? Entende? Deus quer salvar todas as pessoas.
Então Paulo está colocando aqui todos sobre a mesma condição. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, e não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A minha natureza é contrária. E eu vou dizer para você, eu posso fazer parte de uma comunidade religiosa, e talvez estou falando para você que faz, posso ser um pastor, posso ser um líder da minha comunidade, posso ter funções lá na minha comunidade. Eu vou te dizer que isso pode significar tudo, mas pode não significar nada. Tudo no sentido assim, que bom que eu estou participando, que bom que eu estou contribuindo, isso é maravilhoso. Tudo no sentido de participação. Agora, o indivíduo pode estar sentado e não ter uma participação direta, e está tudo bem, porque ele está buscando a salvação. Agora, isso pode não significar nada, ou melhor, isso não significa nada quando a gente fala em termos de salvação, porque eu preciso dizer, Senhor, eu sou um miserável pecador, me transforma pela Tua graça, e eu preciso reconhecer isso. Eu não tenho vontade natural de buscar. Querido, é de buscar e reconhecer que eu preciso de transformação. Todos se extraviaram. Perceba que ele vai ampliando essa ideia universal de que todos carecem da salvação. A uma se fizeram inúteis e não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Nenhum. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Lembra, Paulo está escrevendo isso não para um ambiente que não é religioso, não. Ele está falando isso para um ambiente que é religioso. São os seus pés velozes para derramar sangue nos seus caminhos. Há destruição e miséria, e desconheceram o caminho da paz. Não há temor diante de seus olhos. E o que me espanta é que essa é uma fala da condição do mundo, incluindo aqueles que se dizem religiosos. E é sempre que eu leio esses textos, e eu citei já aqui algumas vezes, como a mensagem à igreja de Laodiceia, que representa o último período da história do cristianismo, que o Senhor está batendo a porta do coração daqueles que se dizem religiosos, daqueles que se declaram cristãos. E eu tenho que pensar assim, qual é a minha condição? Eu reconheço que eu careço ser justificado, ou os meus caminhos são de destruição. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Esta é uma visão que eles precisavam ter da lei. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom, a gente vai perceber isso. A gente vai ler isso. Mas a lei também mostra que todo mundo é culpável. Então, quando eu olho para a lei, eu digo assim, eu preciso, Senhor, da Tua graça, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ninguém será justificado, ou seja, ninguém recebe o pagamento da sua culpa por aquilo que ele pratica. Porque esta é uma ação, é um dom de Deus. Somente aceitar a Jesus como meu Salvador, o sacrifício que Ele fez na cruz, é que vai pagar essa condenação. Porque não há pagamento de condenação em termos do pecado se não houver derramamento de sangue. E só o derramado sangue de Jesus é que pode justificar. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não é impressionante o texto quando a gente mergulha?
Vejam só, é mediante a fé em Jesus Cristo, sobre aqueles que recebem que a justiça de Deus recai. Não é o ato da lei, não. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí, com certeza, você pode estar perguntando, e a lei? Então quer dizer que eu não preciso de lei? Nós vamos trabalhar isso durante a semana, queridos. Mas eu preciso entender que não é mediante a prática da lei que eu sou limpo da minha culpa, do meu pecado. A quem Deus propôs no seu sangue, vou ler o verso juntos, né? Que todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mediante a fé, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É Ele, Jesus Cristo, o único que é o justo, é o justificador daquele que tem fé, ou seja, aquele que paga essa conta. Onde fica então o orgulho? O orgulho de ser isso ou de ser aquilo? De ser dessa raça ou de ser de outra raça? E eu diria aqui no nosso ambiente, o orgulho de ser de uma igreja ou de ser de outra igreja? Onde fica o orgulho? E Paulo vai terminar. Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não. Pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Onde está o orgulho? Não existe. É por meio da lei? A lei das obras? Não. Ele está tentando explicar para aquela comunidade. E explicar para mim e para você que não é através daquilo que eu faço. Não é. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos pela fé a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos. Deus é o Deus daquele que o aceita. Deus é o Deus de todos. E eu quero orar para que Ele seja o meu e o seu Deus. Para isso que nós o aceitemos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela inspirada palavra, que a gente aceite o Senhor como nosso Salvador e que assim a gente ande em conformidade com a Tua vontade, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Que isso seja compreensível a todos os nossos queridos, que a verdade da palavra, ela está acima da nossa visão e da nossa vontade. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos nesses momentos de reflexão. A gente se encontra amanhã, tá bom? Deus abençoe você. Um abraço.